Hoje é meu dia 51, sem açúcar. Vou continuar lendo aqui o livrinho para você ter uma ideia do que ele vai contando aqui, né? Aí chega uma parte que ele coloca aqui códigos de honestidade. Aí fala assim: as leis sobre drogas e alimentos puros são frequentemente consideradas como um marco na história da legislação social. Certamente um governo não pode ter uma meta mais elevada do que a de tentar proteger a saúde do povo. Talvez o declínio biológico estivesse bastante adiantado quando tornou-se necessário criar leis para evitar que as pessoas, movidas por uma excessiva devoção ao dinheiro, passassem a envenenar umas às outras. Quando as pessoas perdem de vista seus modos de vida, escreveu Lao Tzu, surgem os códigos de amor e honestidade. Por séculos, evitar que se pusesse açúcar na cerveja foi um assunto público discutido em todos os bares da Inglaterra. Finalmente, em 1816, o parlamento passou uma lei tornando ilegal a posse de açúcar por parte de um cervejeiro. Pelo simples fato de ter açúcar por perto, um cervejeiro era considerado culpado de sofisticar seu produto. Onde no passado cervejeiros desonestos eram carregados pela cidade na carroça de detritos das privadas, o parlamento aprovou depois uma lei que estabelecia multas e advertências. Parou de ficar passeando com eles lá pela cidade para mostrar que eles já eram errados fazendo a cerveja, né? E passou a colocar multas. Eles eram levados aos tribunais. Os advogados entraram em ação, é claro. Os cervejeiros se organizaram e passaram a influenciar membros do parlamento durante 20 anos, até que foram finalmente autorizados a fazer apenas para seu uso, isso a gente sabe que não é assim, né? Um xarope de açúcar para escurecer a cerveja. Isso em nome do progresso. Por essa época, um anônimo consumidor britânico criara um alvoroço com a publicação, no ano de 1830, um livro que se chamava A Moral, Adulteração e o Lento Envenenamento Desmascarados, ou Doença e Morte na Panela e na Garrafa, no qual são revelados ao público as alterações que envenenam o sangue e destroem a vida perpetradas nos vinhos, licores, cervejas, pães, farinha, chás, açúcares, temperos, queijos, pastelaria, confeitos, remédios, etc. E em 1850, o médico britânico teve a feliz ideia de observar os alimentos suspeitos através de uma nova invenção que era o microscópio, né? Quando leu um artigo perante a Sociedade Botânica de Londres, versando sobre as chocantes descobertas reveladas pelos exames de microscópio, houve um reboliço nos jornais e entre o público. E, como consequência, o Dr. Arthur Russell foi incumbido pelo proprietário do eminente periódico, que é o jornal, né? É que se lê igual que em espanhol, médico inglês The Lancet, a estender os exames microscópicos ou outros alimentos. A outros alimentos. Por 4 anos, The Lancet publicou os relatórios de Russell, desse médico, fornecendo incontestáveis dados sobre o estado assustador do suplemento alimentar. Eles não faziam rodeios. Foram revelados nomes e endereços de centenas de milhares de fabricantes e fornecedores de alimentos adulterados. Os números eram horrendos. De 34 amostras de café, apenas 3 eram puras. Então, estava tudo adulterado já naquela época, né? 49 formas de pão continham alume. Eu não sei o que é isso, gente, alume. Eu vou ter até que procurar. De 56 amostras de cacau, apenas 8 eram satisfatórias. E de 26 tipos de leite, 15 estavam adulterados. De uns 100 confeitos de açúcar, praticamente todos continham um ou mais produtos químicos nocivos. Então, para vocês verem que já naquela época eles adulteravam os alimentos, e graças a esse cara que mostrou com o microscópio que todos eles estavam adulterados, é que eles começaram a ver como realmente estavam já se alimentando já naquela época. Isto foi em 1830, gente, 1850, o do médico foi em 1850. Então, para vocês verem que isso já não é novo, isso já é de antes, de antigo, e continuamos com a mesma ladainha, né? Continuamos tendo esses alimentos que são realmente adulterados.
Então, essa foi a informação de hoje, e amanhã estarei aqui passando mais alguma informação para vocês. Beijo!